Alô você! Chama! Mais um programa Papo Aberto. Um programa feito para mim, para você, para todos nós. E hoje o assunto é importantíssimo. Que caminho o Estado de São Paulo está tomando? O assunto que nós vamos conversar hoje é de utilidade pública. É sobre a privatização da empresa estatal de água e saneamento básico, água e esgoto, a Sabesp. Empresa que, inclusive, está na Bolsa de Valores. Empresa que foi vendida abaixo do preço nominal das ações. E nós vamos conversar nada mais, nada menos com quem está no olho do furacão dessa privatização, que é o presidente do Urbanitários aqui da Baixada Santista, Tanivaldo Dantas. Tanivaldo, quero agradecer muito a sua presença. Sei que com a tua vida atribulada, um monte de atividades, principalmente por causa da privatização, guardar um tempinho para aqui vir gravar, eu sei que é difícil, mas agradeço muito e sei da importância do que nós vamos conversar aqui. Tanivaldo, já direto na fonte. É bom para quem a privatização da Sabesp? Décio, quero agradecer em nome do Sindicato dos Urbanitários a oportunidade. Você sabe da nossa história, um sindicato de luta, um sindicato que sempre teve no combate em relação à questão da defesa dos trabalhadores. E vou entrando logo direto nessa sua pergunta. Quem é que vai lucrar com isso? É o capital, tá certo? Sempre, né? As empresas privadas são quem tem dinheiro hoje, que está colocado hoje no mercado, e essa questão da privatização, todos nós sabemos que é uma questão de benefícios simplesmente para o capital. Essa é o que está colocado no contexto geral. Veja, pessoal, sempre vai ser o capital que vai lucrar, mas você fala, mas vai melhorar os empregos? Mas antes eu queria dar aquele recadinho. Lembra? Esse programa aqui, ele é feito com muito amor para todos vocês, mas a gente precisa ali curtir, compartilhar. Compartilha esse programa. Vamos fazer avolumar o número de pessoas, o alcance desse programa, porque ele também é uma narrativa diferente das narrativas que você vê nas mídias tradicionais. E aqui nós debatemos todos os assuntos, desde esporte, cultura, lazer, problemas sociais, como já trouxe aqui até o companheiro Pádua, que ganhou aí para o Conselho Tutelar. Então, são vários assuntos importantes. E saneamento básico, água, é elemento básico para a vida humana. Veja, ninguém consegue hoje, né, Tanivaldo, se ver sem abrir lá a torneira e ter água. Né? Então, é um insumo básico para a vida cotidiana, para a vida moderna. E a gente sabe que aí, ao longo das pesquisas que foram feitas, que essa experiência de privatização que passa principalmente na Europa da energia elétrica e das águas, né? Ou seja, dos insumos básicos, no passado, eles privatizaram tudo e boa parte da Europa está revertendo, está estatizando. Ou seja, a experiência não foi tão maravilhosa como assim. Você acha que vai acontecer isso aqui no Brasil? Com certeza. Com certeza, daqui a alguns anos, a Sabesp ou outra empresa que esteja hoje no comando vai por esse rumo. Entende? Primeiro, nós precisamos entender por que uma empresa pública, né? Por que uma empresa destinada à responsabilidade do Estado. A empresa Sabesp, CPFL, energia elétrica, água e saneamento, ela é responsabilidade do governo estadual, ela é responsabilidade do governo federal. Precisa ter a responsabilidade social para poder atender a população, dar água tratada, dar esgoto, recolher o esgoto, tratar para não poluir, para cuidar do meio ambiente. E o setor energético, lá já em 95, começou em 92, até 95, 97, foi privatizado, e a gente pode verificar os exemplos que tem em relação à questão de conta de água, conta de luz, os reflexos que teve na questão da alteração dos valores que a população paga hoje com a conta de água e a conta de luz. São pontos que a gente precisa estar discutindo, precisamos ter
assim, observância melhor, principalmente pela nossa classe política da nossa região. Então, Tanivaldo, significa o seguinte, que o que o Tanivaldo está falando para vocês, trocando em miúdo. Quando está privatizado, o norte é o lucro. O norte é o lucro. O farol ali dos administradores é o lucro. Entre abastecer a população e ter lucro, eu vou ter lucro. Quando está na mão do Estado, o norte é o bem social. É o bem-estar social da comunidade. Então, significa que entre o lucro e o bem-estar social, o farol vai ser o bem-estar social. Isso muda tudo. Por isso que o Tanivaldo está falando o seguinte, as tarifas vão aumentar. Com certeza, eu não tenho dúvida. Esse projeto que está colocado, e ele, o governo diz que vai fazer uma economia com o dinheiro que vai ser vendido às ações para poder subsidiar as tarifas, isso não é verdade. Não é verdade, porque se você perceber, vai ser diluído nos aumentos que vão ser colocados nas tarifas daqui a alguns anos. Por exemplo, agora em abril, maio, a tarifa aumentou em 6,42%. 6,42%. Isso já está diluído. 50% acima do IPCA. Isso já está diluído o 1% que ele fala que vai diminuir nas tarifas. E já está diluído os 10% que eles vão colocar para a taxa social. Né? E é um absurdo dizer, a secretária colocar as áreas vulneráveis, que são as palafitas, colocar aquelas áreas rurais, como um percentual para fazer a universalização. Né? Baixada Santista, já em 2015, de uma forma geral, já atingiu 100% de abastecimento de água, 96% a 97% de tratamento de esgoto. E aí ela coloca a questão das áreas vulneráveis para baixar esse percentual e justificar a questão da privatização. Quer dizer, caracterizar uma questão precária, usar a população mais pobre para poder caracterizar a questão da privatização. Isso é uma farsa, é uma verdadeira farsa. Na realidade, Tanivaldo, vê se o que eu estou falando corresponde com a realidade. A Sabesp era uma empresa que não era deficitária, era uma empresa que dava lucro para o Estado, certo? Não era uma empresa que todo mês você tinha lá a contabilidade negativa, tanto que ela está na Bolsa de Valores, né? É uma ação procurada no mercado, então ela não dava prejuízo. A alegação é para universalizar. Só que assim, não é fácil você administrar um Estado vendendo patrimônio. O difícil não é construir patrimônio. Então o governo Tarcísio, na realidade, ele está dilapidando. Ele não é daqui do Estado de São Paulo, né? O governador Tarcísio, ele é carioca. Como todo bom carioca, está dilapidando o patrimônio público. É isso? Eu acho que é uma questão de vaidade, de programa de governo que precisa ser cumprido. Né? E aí precariza todo o sistema para poder justificar. Eu acho que não é o caminho não é esse. Teria que ser ampliar, teria que fazer investimento, teria que estar colocando mais trabalhadores, teria que colocar uma estrutura maior para poder atender a população. Para você ter uma ideia, a nossa região, e precisa ser colocada essas questões, finais de semana prolongado, feriados, isso aqui triplica o número de pessoas que vêm para a nossa região. E o nosso sistema, ele é atendido. Ele é atendido. Falta um pouco de água aqui num ponto, outro, que é uma questão pontual, mas é a pressão que não chega nas caixas. Mas lá no início, lá na entrada, tem água. Então a gente consegue, devido à qualidade do nosso trabalho, dos nossos profissionais, da qualificação que os nossos profissionais têm, de atender a população nesse sentido. Então, precisa rever essas questões para que a gente possa ter mais clareza do que está sendo feito com o saneamento na nossa região. E para deixar claro aqui, pessoal, quando eu fiz aquele trocadilho do Rio de Janeiro, né, de lapidar o patrimônio público, eu não falo da população, né? É bem claro que os últimos governadores do Rio, todos foram presos.
Né? Foram presos por quê? Porque dilapidaram, né? Tiraram o dinheiro indevidamente do patrimônio público. Então, assim, o que eu estou falando, fazendo essa analogia, que o governador do Tarcísio, ele veio do Rio. Né? Agora, o Tanivaldo falou uma coisa muito importante, né? Essa questão, o que a gente vê nas privatizações, recentemente se privatizou a Eletrobras, se privatizou a companhia daqui de energia elétrica do Estado de São Paulo, e a gente viu logo, um ano, não sei precisar, que a prestação de serviço piorou. O valor aumentou, né, da conta de luz, inclusive em épocas que teve apagão de 24 horas, 48 horas em algumas comunidades aí da região ali de São Paulo, circunvizinha da capital ou até na grande capital. Há esse temor também com a privatização, o serviço precarizado da Sabesp? Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Você pode perceber hoje no decorrer de todas as empresas que estão hoje voltando para ser uma empresa do Estado, né, do município, que elas sentiram, porque você vai trabalhar com uma terceirização, você vai trabalhar com a questão de lucro. O capital, ele não vai investir onde não dá lucro. Tá certo? Essa questão de dizer que vai fazer os investimentos necessários, hoje as favelas, as palafitas, como é que estão vivendo? Já tem água, já tem água lá. A questão social seria inverso, teria que tirar esse pessoal lá das palafitas e trazer para a cidade, né? Teria que ter uma responsabilidade mais social, não você reconhecer áreas como estão sendo colocadas, precárias, como você está falando, e sem uma condição de vida, de qualidade de vida. Sem uma urbanização, então, saneamento básico. Se a ideia do capital é lucro, por que ele vai fazer os investimentos? A questão, acho que o provável é reduzir custo, reduzir mão de obra, né, precarizar realmente e depois entrega de novo para o Estado. Então, Tanivaldo, e como fica os trabalhadores da Sabesp com a privatização da Sabesp? Eu falo isso porque a gente pegar um passado recente, foi privatizado a BR Distribuidora. A BR Distribuidora era subsidiária da Petrobras, né? Ela foi privatizada da seguinte forma, bem parecido igual a Sabesp. Os caras foram dormir uma noite, eles eram empregados públicos, pessoal da BR Distribuidora, e acordaram empregados privados, né? A Vibra, que comprou a BR Distribuidora, comprou na Bolsa de Valores, comprou as ações e passou a ter o controle acionista, assim como aconteceu da Sabesp. Em 3 meses que ela assumiu, ela fez um PIDV para os funcionários, bem pífio, e deu recado. Olha, quem aceitar reduzir o salário pode ficar. Quem não aceitar, sai no PIDV ou a gente vai mandar embora. E eu acompanhei isso e os funcionários foram mandados embora. Hoje não deve ter, originalmente, dos funcionários, não deve ter 10% da força de trabalho. Então, precarizou-se o trabalho na Vibra. Hoje, a Vibra, que é a antiga BR Distribuidora, né, que pega lá na refinaria e leva até o posto, o custo médio aumentou em 60% dessa atividade, porque ela não mantém um monopólio, mas ela é a grande distribuidora no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Ela que abastece a maioria dos postos. E o custo, por isso que às vezes baixa na bomba, baixa na refinaria, e não tem um reflexo na bomba, porque é isso, é a lucratividade em cima da lucratividade. Usando esse exemplo, a Sabesp, você como presidente do Sindicato dos Humanitários, está preocupado para que tenha essa demissão em massa, tenha essa precarização de um trabalho tão importante para a sociedade, que é o trabalho do pessoal da Sabesp? Muito, 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 Adélio, porque é o seguinte... Mas antes de falar sobre essa questão dos trabalhadores, quero falar aqui sobre a nossa entidade, o Sindicato dos Urbanitários.
Nós assumimos agora, em janeiro, mas já desde o ano passado, quando o Tarcísio ganhou, ele colocou em prática a questão da privatização. Essa questão da privatização no setor de saneamento, ela não vem de agora, ela vem desde 92, quando nós construímos o primeiro marco regulatório, a Lei 11.445, conseguimos manter até hoje essa questão da privatização, com todos os governos que passaram do PSDB tentando fazer a privatização, depois era a municipalização. Entendemos que a nossa Constituição de 88, lá em um dos artigos, diz que o poder concedente é do município, e isso precisa ser respeitado, né? Num processo de privatização, os municípios não precisam estar amarrado num compromisso do governo estadual, nem federal. O poder concedente é do município. Os vereadores, os deputados estaduais têm que saber dessas questões, né? Tem que brigar por isso, por essa autonomia que o nosso município tem em fazer a administração da questão do saneamento, e do tratamento de esgoto e da responsabilidade social que precisa ser feita. Então, nosso sindicato vem acompanhando, brigando, fazendo as manifestações, participando das audiências públicas, junto com o Fórum das Entidades em São Paulo e outros sindicatos, Citaema, e tentando, de alguma forma, destruir essa ideia de privatizar o setor de saneamento. Mas não foi possível. O governo conseguiu agregar, né, forças para poder levar a imprensa, para poder levar os nossos deputados aqui da nossa região, que foram tudo contra o nosso projeto dos trabalhadores, né, levar a questão judicial e passar essa questão da privatização. E aí nós caímos numa negociação coletiva, que é a nossa negociação coletiva em maio. Qual foi o ponto principal da nossa negociação? Foi garantir o emprego dos trabalhadores pelo menos por 2 anos, tá certo? Garantir. Avançamos bastante na questão das cláusulas sociais, mas o índice é baixo, é um índice da FIP de 2,77. Quando a secretária diz que vai ser valorizado os trabalhadores, que os trabalhadores vão participar mais, isso aí não é verdade, porque se tivesse que valorizar os trabalhadores, valorizava agora na campanha salarial, né? E apenas passou 2,77 para os salários. Vocês estão em plena campanha salarial. Já fechamos acordo, mas garantimos 98% de garantia de emprego para os trabalhadores durante 2 anos, além de um documento que tem da diretoria e do governo, de assim que a privatização fosse concretizada, 18 meses de garantia de emprego 100%. Né? Isso numa preocupação do Estado, uma preocupação do governo, da empresa que vai assumir, que os trabalhadores vão acabar saindo. Mas eles vão fazer o PDV, eles vão fazer o PDI, para diminuir o número de trabalhadores e colocar alguns trabalhadores com um salário menor. Isso eu não tenho dúvida que os salários vão ser reduzidos e que muitos dos trabalhadores vão sair da empresa por iniciativa da nova empresa. Mesmo porque, né, a questão dos trabalhadores Sabesp são tudo concursados, então são trabalhadores, digamos, melhor qualificados, né, porque a pessoa, para passar no concurso, não é tão fácil, certo? Então, esse trabalhador concursado, ele tem, em média, um ganho maior do que o trabalhador da iniciativa privada. E a ideia deles vai ser fazer o que foi feito na Vibra. Precarizar é trazer mão de obra terceirizada e precarizar também os salários e principalmente os direitos, que geralmente, quando são empresas públicas, os trabalhadores são mais organizados, né, e têm uma condição melhor de direitos sociais. Então, o que acontece hoje na Sabesp? Você tocou num ponto importante. Os nossos trabalhadores, eles são concursados. Para entrar na Sabesp, você precisa fazer o concurso público. Depois da privatização, não tem mais essa questão do concurso público, tá certo? Então, vai vir trabalhadores de outras regiões, vai ocupar alguns cargos, ou muitos dos cargos, com trabalhadores de outras regiões. Não? E a gente não sabe da qualificação. Pode ser que a própria empresa ela faça a qualificação, mas não é a mesma coisa. Cabine de emprego,
né, favores para deputado, para vereadores, para isso, que vai ocupar cargos ali em troca da questão de apoio político, né? E é o que foi colocado, o que está sendo feito agora pelo governador. Ele consegue amarrar a questão econômica com os valores das ações para conseguir alguma coisa no futuro, na próxima campanha. Eu não tenho dúvida que em 2025, lá na metade de 2025, 2026, esse vai ser um dos maiores escândalos, né, na questão política que a gente já vimos no estado de São Paulo. Agora vamos... Alô você! Chama! Participa, compartilhe. Esse programa, ele é meu, seu, é de todos nós. Então vai lá, compartilha aqui a página, também aperte o sininho, curta à vontade, ajuda a gente a propagar aqui esse programa Papo Aberto, hoje com Tanivaldo Dantas, falando sobre a privatização da Sabesp e o impacto na sociedade, impacto nas comunidades. Agora, um ponto importante que Tanivaldo falou e eu não posso deixar de registrar. Tanivaldo falou o seguinte, que foi privatizado a Sabesp, que vai impactar para a sociedade, e foi com o aval dos nossos deputados federais, esses deputados federais eleitos aqui da Baixada Santista, Rosana Vale... Acho que só o Caio França, eu acho que é Caio França, né? Caio São França. Vicente, que votou contra a privatização. Ele se absteve. Se absteve, quer dizer, então, quem se abstém aprova, né? Então, todos os outros deputados aprovaram a... Então, quer dizer, não fizeram a discussão com a sociedade aqui da Baixada Santista, eu não vi uma audiência pública, posso ter enganado, eu acho que teve uma audiência pública aqui na Prefeitura de Santos, mas eu não me lembro de nenhum deputado desse ter feito nenhum vídeo chamando a população para fazer a discussão do que era melhor, porque hoje está fácil ser político no país. Eles vão lá, ganham as eleições e falam, agora eu vou vender todo o patrimônio, dilapidam o patrimônio público e depois vão embora e vão deixando aí cada vez mais um rombo nas contas públicas. E a discussão que a gente tem que fazer é justamente, nós estamos entrando agora em eleições municipais, e isso tem que ser debatido. Tem que ser debatido. Verdade. Porque, vê só, estou trazendo impacto para a sociedade, estou pegando trabalhadores, Tanivaldo, estou dando exemplo porque eu conheço muito esse ponto. Estou pegando trabalhadores que muitas vezes vão estar 20, 25 anos de Sabesp, daqui a pouco vão ser convidados à porta da rua. Passaram num concurso há 20 anos atrás, 25 anos atrás, obviamente tem concurso trabalhadores mais recentes, mas trabalhadores se dedicaram, agora vão ser convidados a sair. Quer dizer, eu não vi nenhuma privatização, nem no Brasil, nem no mundo, que quando privatiza, a única coisa que ele se preocupa é o valor do patrimônio. Não se preocupa de aqueles trabalhadores impactados dentro dessa negociação de privatização. Como é que eles vão ser tratados? Qual a fatia do bolo que eles vão ter? Então, assim, é tratado como objeto, para mim isso é um absurdo, né, Tanivaldo? Fica aí toda a solidariedade aí aos trabalhadores, companheiros urbanitários da Sabesp privatizada. Nós passamos por isso aí nos últimos 6 anos, boa parte aí do patrimônio, a Petrobras, de 100% que ela era em 2015, nós chegamos em 2022 com ela 50% menor, né? Quer dizer, a Petrobras ela foi vendida à metade, entre subsidiárias e empresas que a Petrobras mantinha para trabalhar com todo esse contexto, de petróleo no país, dessa indústria de petróleo. Tanivaldo, não teve reação, então, dos políticos na Baixada Santista? Não, realmente. Eu quero fazer É isso que eu queria que você falasse. Quero fazer aqui uma justiça, né, para 2 vereadores que trabalharam com a gente durante esse tempo todo. 2 vereadores. Apenas 2 vereadores dos 21, né? 21, 2 vereadores. O Chico, do Setaporte, que é o vereador que fez audiências públicas,
que colocou essa discussão e que veio com a gente para fazer essas discussões, e a Débora Camilo. Débora Camilo, lá do Também, que pessoal. também fez, do pessoal que fez também os trabalhos nas comunidades, utilizou os nossos espaços para poder esclarecer a população do risco que é a questão da privatização. E eu, particularmente, eu sozinho, junto com a minha diretoria, tivemos na Câmara, em todos os gabinetes, levando as documentações e colocando para todos os vereadores qual era o risco da privatização, quais eram os impactos que tinham para poder a gente se unir e tentar fazer com que o governador se sensibilizasse contra essa ideia de privatizar. Para você ter uma ideia, a Sabesp ela detinha, né, 50,3% das ações da Sabesp. Ela tinha o poder de comando e de voto e de controle acionário, né? O controle acionário dentro da Sabesp. E aí, ela apenas hoje está com 17%, 18%, porque foram vendidos os outros 33%. 33%. Nesses 33%, 15% foi passado para a empresa Equatorial, uma empresa que tem experiência no setor energético. Ela não tem experiência no setor de saneamento, apenas no Amapá, eu acho que é no Amapá que ela trata da questão do esgoto, mas 3 anos de experiência nesse sentido, e ela arrematou os 15% por 6,9 bilhões. Para você ter uma ideia, o ano passado a Sabesp teve um lucro de 3 bilhões e meio. 3 bilhões e meio. A perspectiva do lucro da Sabesp esse ano é de quase 4 bilhões. Se você somar esses valores, dá o valor dos 15% que a empresa já arrematou num custo menor, e precisa ser explicado isso. Precisa ser explicado. Por que baixou e ela conseguiu arrematar por 6,9 bilhões e as nossas ações com 20% a menos? Precisa ser explicado isso. Os nossos vereadores, os nossos deputados, precisam perguntar para o governo, precisa perguntar para o Ministério Público como é que se deu esse processo, processo viciado, né? Que não teve esclarecimento para a sociedade. Essa Equatorial é empresa nacional ou estrangeira? Não, ou é multinacional? Ela é nacional, acho que ela é nacional. Eu não tenho nenhuma menos mal, vamos dizer assim. Eu não tenho referência nenhuma. Geralmente esse tipo de patrimônio sempre cai na mão das multinacionais. Mas é interessante que é uma única empresa. E tem um outro detalhe, Aécio, que precisa ser esclarecido. Uma das diretoras saiu da empresa 6 meses antes e veio participar do conselho da Sabesp, foi admitida pela Sabesp. Quer dizer, existe um interesse da empresa nesse sentido. Como é que pode uma diretora sair ganhando quase 1 milhão... Diretora da Equatorial ou da Sabesp? Equatorial, saiu lá ganhando quase 1 milhão de reais. E veio para o conselho da Sabesp? O conselho antes de privatizar? Antes de privatizar, 6 meses antes. Entendeu? E ela fez parte do processo. Entendi. E nenhum político, ninguém fala sobre essas questões. Não é estranho? Então... Pode ser que seja um processo viciado. Existe, claro, com possibilidade, certeza. Né? Só o fato de uma empresa só participar desse rol de negociação, a gente já fica meio assim, com pé atrás. Preocupado. Sim, entendi. Então, eu quero dizer que o Sindicato dos Trabalhadores, aí, dos Humanitários, vai continuar na luta. Eu, antes mesmo de assumir a presidência do sindicato, eu entrei com ação popular contra o prefeito para não assinar o aditivo, né? Tomei pau do Ministério Público, tomei pau da do Prefeitura, Judiciário. do Judiciário. Tomei pau em tudo, mas nós já recorremos e as ações ainda estão rolando, né? Assim como outros deputados e
e vereadores lá no estado de São Paulo também entraram com as ações e não foi para frente, porque o Ministério Público e a Procuradoria do Estado achou que não era viável, mas ainda temos aí a esperança de conseguir pelo menos alguma coisa na Justiça e bloquear esse processo. Entendi. Falando aqui com o Tanivaldo Dantas sobre a privatização da Sabesp, o impacto para a sociedade e também para os trabalhadores. Pessoal, a gente sempre discute privatização, né? Obviamente que aqui nós notadamente representamos os trabalhadores, ninguém é contra privatizar empresas que não geram lucro. Algumas, né? Óbvio, tem empresas que são essenciais. Energia é essencial para a soberania do país. Um país que não tem controle sobre a sua energia elétrica, sobre as suas águas e sobre o seu combustível, qualquer conflito internacional, ele está fadado a estar prejudicado, está à mercê das outras nações, que é assim que funciona o jogo. A luta contínua é que energias básicas têm que ficar na mão do Estado. Uma, porque o objetivo é o bem-estar social, não é o lucro. Isso não pode ser somente o lucro. Outra, que isso é essencial para a nossa soberania. Sem um controle das águas, sem um controle da energia elétrica, sem um controle ali das fontes de combustível, porque sem o combustível você não produz nada nesse país, nem produz, nem faz crescer. Então, óbvio que o que eu vejo ao longo do tempo, Tanivaldo, é que toda vez que um patrimônio público é vendido, ele sempre é vendido num preço mínimo, né? Na baixa, vamos dizer assim. Se você olhar o mercado em si, você vai vender seu imóvel quando o imóvel estiver na alta. Você vai vender sua empresa quando sua empresa está na alta, salvo que sua empresa, seu imóvel, você esteja precisando de dinheiro ou não esteja dando lucro, que não era o caso da Sabesp, que não era em caso da maioria das empresas que foi privatizada. A Eletrobras foi privatizada anunciando lucros vultuosos. Os Correios, que quase privatizaram, também estava dando lucro. A BR Distribuidora, essa questão que você falou de que vendeu quase por 2 anos de lucro, vamos dizer assim, aconteceu com a BR Distribuidora. A BR Distribuidora, salvo engano, foi vendida por 3,2 bi. E no ano anterior ela tinha dado 1,8 bi de lucro. Veja. Então, em 2 anos, você compra patrimônio público, em 2 anos, você já pagou com lucro, explore depois. Como você falou, a tendência no futuro é devolver para o Estado, porque simplesmente vão explorar, precarizar o serviço e ou não vai atender a população ou o governo vai ter que tomar as rédeas do negócio novamente, pegando os prejuízos para poder atender a população, porque tudo isso que a gente está comentando aqui é de extrema importância para o bem-estar social da população. Para as considerações finais, Tanivaldo, então o projeto que tem aí privatizou, mas não é porque privatizou que a gente vai deixar de lutar para reverter. É isso? Exatamente. Nós não vamos, o Sindicato Desumanitário não vai abrir mão de defender os trabalhadores, de defender a questão da sociedade em relação à questão do direito de água, de tratamento de esgoto e de um serviço público. Um serviço público. Essencial, a responsabilidade é do Estado, a responsabilidade é do governador do Estado de dar qualidade de água, tratamento de esgoto. Na parte da energia também precisava estar resolvendo, mas isso já foi. Mas precisamos continuar com essa luta e em defesa dos trabalhadores e da sociedade. Obrigado, Tanivaldo Dantas. Você, agradeço muito a sua participação. Você sabe a admiração que eu tenho pelo teu trabalho. Sei que você passou um tempo fora do sindicato, está retornando agora, tem muito trabalho, tem que carregar essa manga e trabalhar. Eu sei o tanto que isso é sacrificante. Desejo boa sorte aí à frente do Sindicato Humanitário, toda solidariedade aos companheiros da Sabesp. A luta
dos trabalhadores é diária, é ininterrupta, é a luta contínua, como eu sempre falo. Então, a gente nunca está sossegado. Contem com o apoio dos sindicatos petroleiros, da Federação Nacional dos Petroleiros, e você que está nos assistindo, compartilhe. Chama! Valeu, abraço, obrigado. Obrigado, Adaécio. Já foi? Não, né? Então, pode falar. Obrigado, Adaécio, pelo espaço. O Sindicato Humanitário agradece a oportunidade e chamar a atenção aí para a sociedade com nossos representantes quando se trata da questão de saúde, porque nós estamos falando de saúde, Exato. que é a Sabesp, o tratamento de esgoto, ela é uma interface da saúde, precisamos estar alerta com essas questões. Em relação à questão dos trabalhadores, o Sindicato dos Humanitários vai estar sempre na luta, sempre em busca do melhor que é para os trabalhadores. Quero agradecer a você, em nome do Sindicato dos Humanitários, pelo espaço e Pode contar conosco. Obrigado. Obrigado, e quando tiver novidade, vem aqui falar para o povo aqui, vem aqui falar para a gente. Obrigado, pessoal. Tchau. Chama!